Bom, o dreno de pavimento, o projeto tipo dele, né, do DENIT, é isso aí. Esse é o projeto tipo do DENIT, ele tem 40 por 40, manta geotexto não tecida com brita no meio, com brita no enchimento. Tem ele só com brita sem a manta geotexto. E o que nós mais usamos, o mais usual, seria esse DCS-04, que é 40 por 40, 40 de largura por 40 de altura, com um tubo de 2 polegadas, normalmente, e manta geotexto não tecida envolvendo a vala. No caso do dreno de pavimento, nós podemos e devemos também usar o geocomposto, que eu mostrei lá para o dreno profundo longitudinal. Podemos também usar o geocomposto. É o mesmo geocomposto. Só que eu posso usar o tubo ou não. Quando trata-se de projeto, quando se tratar, né, de projeto de restauração, de reabilitação, o ideal é não usar o tubo. Porque para me usar o tubo, se eu usar um tubo de 2 polegadas, por exemplo, né, que dá aí 5 centímetros, mesmo um tubo de 10 centímetros, eu tenho que abrir uma vala com determinada largura. E quando eu abro uma vala para implantar um dreno num pavimento, na realidade eu estou agredindo o pavimento. Então eu tenho que procurar qual que é a solução que eu vou agredir menos, né? O menor impacto no pavimento. É eu implantar o dreno de pavimento com gel composto, mas sem o tubo. Ele tem 1,2 centímetros de espessura, né, o gel composto. Sem o tubo, eu posso abrir a vala ali com 2 centímetros. Então, com a serra, eu abro a vala de 2 centímetros, limpo a vala, né, sopro e lavo, aí depois eu coloco a manta e aí aí o dreno está executado. Você não agride o pavimento, né, com uma vala estreita dessa aí. Bom, se você usar o dreno sem tubo, você tem que, no projeto, né, na hora de projetar, você tem que calcular essa saída. Porque a capacidade de condução dele vai ser menor sem o tubo. Então aí você tem que estudar isso, para você sair a cada 40 metros, sei lá. Você tem que calcular para saber, para fazer isso direitinho. Mas, né, a execução disso aí fica perfeita. Depois de executado, ninguém percebe que foi feito algum tipo de intervenção ali, no caso ali do dreno de pavimento. Aí ainda está em execução, você coloca o dreno, faz um enchimento com areia, depois você coloca a massa asfáltica, aí, que é o caso aqui, ó. E aí ninguém vê mais a intervenção do dreno. Os drenos de pavimento podem ser de 2 tipos, né? Os drenos laterais de base, que é no sentido longitudinal, e os drenos transversais. O dreno lateral de base, o dreno subsuperficial longitudinal, ele é indicado, né, que fica melhor para a gente poder entender. O dreno lateral de base é o seguinte, eu fiz um estudo na permeabilidade das camadas do pavimento e cheguei à conclusão que a minha base tem boa permeabilidade, a subbase na faixa praticamente impermeável, vou precisar de dreno a partir da subbase. Ok. Então vou abrir aquela vala, projeto tipo DENIT 40 por 40, com manta, brita e tubo, ou sem tubo, vou estudar, e ela vai ficar no sentido, o dreno vai ser posicionado de preferência debaixo da sarjeta e no sentido longitudinal, tá? Porque a água penetra no revestimento, penetra na base e escoa para o bordo. Se for em curva, eu vou ter o dreno só de um lado, no lado onde a água vai escoar. Eu não vou colocar dreno dos 2 lados. Da parte externa da curva eu não tenho contribuição de água que penetra pelo revestimento. Então esse é o dreno lateral de base, ok? Dreno lateral de base. Onde eu precisar do dreno lateral de base, eu vou precisar também do dreno transversal, que nós vamos ver um pouco à frente. Se há necessidade do dreno lateral de base, ou dreno subsuperficial longitudinal, esse dreno lateral de base é chamado também de dreno subsuperficial longitudinal. Se precisar do dreno subsuperficial longitudinal, vou precisar do dreno transversal também, mas o dreno transversal nós vamos deixar um pouquinho para frente ali. Vamos ver primeiro aqui o seguinte,
Olha só, esse é um ensaio que foi feito de um CBUQ, faixa C, aonde eu chegamos ao resultado aí de 4,16 vezes 10 a menos 8. 4,16 vezes 10 a menos 8, ou seja, dentro da escala de permeabilidade, o revestimento é praticamente impermeável. Não penetra água que possa prejudicar a estrutura do pavimento. Mas isso é o ensaio do revestimento dele novo. É isso mesmo. Só que com o tempo ele se torna altamente permeável, então não considera a permeabilidade do revestimento. Aí, com o tempo, começa a fissurar e trincar e penetra muita água no revestimento. Bom, vamos ver então as hipóteses para implantar o dreno de pavimento. As hipóteses. Primeira hipótese, a base na faixa do a base com boa permeabilidade, né? E a subbase na faixa do praticamente impermeável. Aí eu vou dividir essa permeabilidade da base pela subbase, eu vou chegar à conclusão ali, o resultado, de que a permeabilidade da base é 100.000 vezes maior do que a subbase. Então nós estamos vendo a hipótese de haver necessidade de dreno de pavimento. Como a base está na boa permeabilidade, a base está com boa permeabilidade, a subbase está na faixa do praticamente impermeável, com essa diferença de permeabilidade, 100.000 vezes, realmente não vai penetrar água na subbase de forma que possa prejudicar a subbase. Então, nós vamos ter que colocar dreno aí. A água penetra no revestimento, penetra na base, não penetra na subbase. Eu vou ter que colocar um dreno a partir da subbase. Vai precisar de dreno. Uma outra hipótese para haver necessidade de dreno de pavimento. Eu tenho uma base com boa permeabilidade, 10 a menos 2 centímetros por segundo, está aqui a boa permeabilidade. Eu tenho uma subbase também com boa permeabilidade, na faixa do 10 a menos 3 centímetros por segundo, faixa boa permeabilidade. E tenho um subleito na faixa do praticamente impermeável, 10 a menos 6 centímetros por segundo, praticamente impermeável. Então, se eu dividir a permeabilidade da subbase com a do subleito, eu vou ter uma permeabilidade da subbase 1.000 vezes maior do que o subleito. Vai haver necessidade de dreno de pavimento. A água penetra no revestimento, penetra na base, penetra na subbase, não penetra no subleito. Então, vou ter que ter um dreno a partir do subleito, senão a água vai ficar acumulada ali no subleito, na subbase. Então, essa é a segunda hipótese para projetar dreno de pavimento. Ficou bem claro que o dreno de pavimento nós vamos colocar somente em locais onde houver acúmulo d'água na estrutura do pavimento. Nesse caso, vai precisar, então, de dreno. Tá? Agora, a hipótese para não implantar. Nós temos aí uma base com boa permeabilidade, subbase com boa permeabilidade, subleito com boa permeabilidade, ou seja, a água penetra no revestimento, penetra na base, penetra na subbase, penetra no subleito, não vai acumular em nenhuma camada do pavimento, não há necessidade de colocar dreno de pavimento. Segunda hipótese, uma base na faixa do praticamente impermeável, menor que 10 a menos 6. A água penetra no revestimento, não penetra na base, não há necessidade de dreno de pavimento. Essa aqui é apenas para provar que não há necessidade. Apesar do revestimento estar bem avançado em termos de deteriorização, está bem deteriorado, né? Ou seja, venceu a vida útil do revestimento, mas o comportamento do pavimento, apesar do revestimento estar daquele jeito, é um comportamento bem razoável. Se nesse local tivesse uma base com boa permeabilidade ou uma base com má permeabilidade, não haveria revestimento nenhum, já teria que ter patrolado esse segmento aqui. Estaria na terra, né, no solo, ok? Então, nesse caso, quando a base está na faixa do praticamente impermeável, não há necessidade de dreno. Não penetra água que possa prejudicar essa camada do pavimento. Agora nós vamos ver as hipóteses para nunca utilizar o material no pavimento. Primeira hipótese, uma base na faixa da má permeabilidade.
Peguei o material de base indicado para a base, coloquei no corpo de prova e fiz um ensaio de permeabilidade. O resultado foi 3 vezes 10 a menos 4 centímetros por segundo. 10 a menos 4 está na faixa da má permeabilidade. Por que não utilizar o dreno aí? O que acontece? Quando você está na faixa da má permeabilidade, vou colocar os drenos no bordo, dreno lateral de base. Aí o que acontece? A água penetra na base, ela vai em quantidade que pode prejudicar a base, tá? Mas ela anda lentamente, percola lentamente até chegar no bordo. Como ela vai lenta e ela tem quantidade que pode prejudicar, os caminhões solicitando o pavimento ali, passando ali, vai acontecer o efeito da pressão e o pavimento vai entrar em ruptura prematuramente. Então não é que o dreno não vai funcionar nesse caso. Quando a água chegar lá, ele vai funcionar, vai captar conduzir para o local adequado. Só que como ela vai demorar muito tempo, ele não está resolvendo nada. Não está resolvendo nada. Então, nessa situação da base da faixa da má permeabilidade, esse material não pode ser utilizado na base em hipótese alguma. Nunca. Outra situação para não utilizar o material, né? No caso, a primeira hipótese era na base, agora vamos olhar na subbase. No caso da subbase, nós temos aqui uma base, a base com boa permeabilidade, por exemplo, uma brita graduada simples, e uma subbase na faixa da má permeabilidade, 10 a menos 5. Então, a água penetra no revestimento, penetra na base, penetra na subbase em quantidade que pode prejudicar ela, pode prejudicar a estabilidade, só que ela vai percolar com uma velocidade muito baixa e o dreno, então, não vai ser eficaz. Então, esse material, quando a água chegar no dreno, pelo número de caminhões que passou ali no pavimento, ali solicitando o pavimento, esse pavimento vai entrar em ruptura prematuramente. Esse material, então, na faixa de 10 a menos 5, quando a base tem boa permeabilidade, não pode ser utilizado na subbase. Não pode. Se a base fosse na faixa do praticamente impermeável, não teria problema nenhum. Mas a subbase na faixa do má permeabilidade e a base com boa permeabilidade não pode ser utilizado na subbase. Então, essas são as hipóteses para utilizar e não utilizar, né? Quando precisa de dreno, quando não precisa de dreno e quando não se pode utilizar material na base e quando não se pode utilizar material na subbase. Nós temos aí diversas situações para prejudicar na estrutura do pavimento, né? E aí a conserva, né? São serviços que o pessoal da conserva tem que ficar muito atento, né? Então, você tem esse escoamento lateral acontecendo num aterro, se essa base é uma base com boa permeabilidade, isso não pode ficar assim não, tem que tirar essa água daí. Não há necessidade de colocar sarjeta, porque sarjeta de aterro é para captar água que precipita no corpo, na pista. Ela não vai escoar, essa água da pista não vai escoar para lá, mas está havendo uma concentração de água. Então a conserva vendo isso, o pessoal da conserva vendo isso, é interessante vir com a patrol aqui e quebrar e jogar essa inclinação ao contrário. Em vez dessa água ir para o pavimento, ela vai para o corpo de aterro, que não vai causar nenhum dano ao corpo de aterro. Pessoal, no momento de correr trecho para solucionar, né, os problemas, ou até não para solucionar, mas antever para que não aconteça problema, você tem que correr trecho com chuva. Quem trabalha com conservação e manutenção não vai correr trecho com tempo seco. Claro, você vai correr com tempo seco, sim, ok. Mas é fundamental que corra com chuva. Quanto maior a chuva, melhor. Para poder identificar os problemas, ou seja, quais os problemas, aonde está acontecendo os problemas. Parou a chuva, você mobiliza a sua equipe de conserva para ir lá e atuar e corrigir os problemas para que não evolua, né? Então, a gente tem água na pista, é só eu vir com uma patrol, água não, no bordo, né? Eu não vou fazer uma sarjeta por causa disso aqui. Eu venho com a patrol, com o bico de lâmina do patrol e encaminho essa água para um bueiro que tem aqui, ó. Tem um bueiro de grota ali, ó. Então, vou encaminhar essa água para a grota ali, ó. O bueiro de grota.
água, eu não posso deixar que isso fique, né, que aconteça isso. Identifiquei esse excesso de água parada aí, eu tenho que ver a causa. Qual que é? A limpeza de sarjeta? Vou limpar. Ah, não tem sarjeta. Tudo bem. Então vamos pensar aqui, vamos fazer abrir uma... vamos abrir aqui, mesmo com bico de lâmina de patrol, ou abrir uma valeta aí, a gente vai estudar, mas alguma intervenção a gente vai ter que fazer. Eu não vou poder admitir que nos períodos chuvosos tenha água na pista, por dois problemas, por causa de duas causas principais. Uma é que essa quantidade de água aí parada aí, ela pode prejudicar o pavimento. Mas o pior, a situação pior, é que isso pode provocar acidente com vítima fatal. Porque a água na pista, a tendência então do motorista é desviar. Ele desviar e bate de frente com o caminhão ou acaba capotando. E, de jeito nenhum pode ter água na pista. Água confinada no bordo, né? Isso é muito comum em locais onde não tem sarjeta de concreto. A vegetação nasce, o pessoal que faz a conserva de roçada faz a roçada numa determinada altura, por exemplo, 10 centímetros de altura. Aí você faz a roçada no primeiro ano 10 centímetros de altura, no ano seguinte 10 centímetros. E essa vegetação no bordo, ela vai encorpando, né? Vai adensando, encorpando, e ela se torna uma barreira natural do escoamento da água superficial. Então, aí tem dois problemas. O encharcamento do pavimento, né? Porque não é que isso aqui fica tudo... né? Não penetra água nenhuma. Não, penetra, sim. Mas grande parte da água vai escoar no sentido, como você está vendo aqui, no acostamento e, no caso de uma curva, ela vai para a pista e causando aquaplanagem. Então, tem que fazer algum serviço aqui. Qual o serviço que poderia ser feito, né? Poderia não, tem que ser feito para eliminar isso aí. Seria abrir, através de capina, fazer umas saídas d'água. Aí faz a cada 20, aí depende da declividade do grade, né? Depende. Mas pelo menos aí a cada 20 metros você fazer uma capina no bordo ali para desconfinar, né, essa água, para que não aconteça aí desse acúmulo de água aí na pista. Pessoal, que você está sendo visto aí agora, parece que não tem problema nenhum, não tem sim. Imagina na hora do pico de chuva, a quantidade de água que vai estar ali. É um volume muito maior do que o que a gente está vendo. Aqui está um trecho em tangente, menos mal. Mas na hora que passa de tangente para a curva, então nós vamos considerar, né, no sentido crescente aqui, no sentido lá do caminhão, que esteja, né, em declive, e aí essa curva vai para a curva para a esquerda. Então essa água todinha aqui, toda aqui vai atravessar a pista, causando o quê? Aquaplanagem. Os veículos vão aquaplanar, vão se acidentar, vai haver vítima fatal. Por isso que é importante, né, a equipe de conserva, o engenheiro, o encarregado, correr o trecho com chuva, para a gente poder identificar os problemas e procurar resolver. Então tem essa barreira natural pela vegetação, vamos fazer essa capina aqui, pronto, está resolvido o problema. Resolve o problema aí. É só abrir, né? Aqui no caso ainda tem um carregamento de solo, né? Material siltoso, e aí forma, aí sim, aqui tem uma barreira mesmo, aqui não passa água nenhuma. Aqui está em tangente, né? No caso, ali tem uma curva para a direita, aí sim é um problema, porque nessa virada aqui, na hora que estiver chovendo muita água, ali na curva vai ter muita água atravessando ali, né? Causando ali a insegurança para o tráfego. Presença de lençol freático está relacionado com o dreno profundo longitudinal. Aí já nós estamos falando aí, né? Relacionando aí o dispositivo de drenagem e o serviço de conservação. Então tem problemas lá no pavimento, você identificou o lençol freático, vai ter que executar dreno profundo longitudinal ou, né, procurar identificar onde está obstruído o dreno profundo longitudinal e restabelecer o funcionamento dele. Mas dreno profundo longitudinal está relacionado com o lençol freático relacionado com dreno profundo longitudinal. Bom, nós estamos falando sobre drenos de pavimento. Aonde tiver a necessidade do dreno lateral de base, ou dreno subsuperficial,
longitudinal, dreno subsuperficial longitudinal não tem nada a ver com dreno profundo longitudinal. Dreno profundo longitudinal é colocado no pé do corte para interceptar, captar lençol freático. O dreno subsuperficial longitudinal é o dreno lateral de base, ele fica na lateral do pavimento para captar a água que penetra pelo revestimento. Onde houver necessidade, então, do dreno lateral de base, nós analisamos, né, a permeabilidade da estrutura do pavimento e chegamos à conclusão de que precisa de dreno de pavimento. Se precisa de dreno de pavimento, eu preciso do dreno lateral de base e do dreno transversal. Aonde posicionar esses drenos transversais? Pontos baixos de curvas verticais côncavas, próximo às pontes e locais de sangria. Aí, locais de sangria é projetos de restauração. Pontos baixos de curvas verticais côncavas. Você tem uma curva vertical e você tem um ponto baixo. Então, vamos ver aqui. Ó. Você tem uma curva vertical e tem um ponto baixo. Existe a necessidade do dreno lateral de base, ou seja, você tem uma base com boa permeabilidade e uma subbase na faixa praticamente impermeável, eu vou precisar do dreno lateral de base. Se tem necessidade do dreno lateral de base, eu vou precisar do dreno transversal também. Mas por quê? Porque a chuva precipitando aqui no pavimento, ela infiltra no revestimento, escoa no sentido transversal, isso dentro do pavimento, né? E chega na base, a base com boa permeabilidade, ela vai lá na base, lá escoar transversalmente, vai escoar no sentido da diagonal e no sentido longitudinal por causa da rampa. E aí ela vai ficar acumulada lá naquele ponto baixo lá. Água acumulada lá, transversalmente, eu vou ter então a ruptura prematura do pavimento. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho uma curva vertical côncava e com necessidade de dreno de pavimento, eu tenho que ter um dreno no ponto baixo. E aí eu vou fazer um estudo para ver se eu vou precisar de mais drenos e o espaçamento desses drenos transversais. Mas esse aqui, no ponto baixo aqui, esse é obrigatório. Próximo às pontes é a mesma situação da curva vertical côncava. É uma curva vertical côncava, mas que eu não tenho ponto baixo, né? Porque tem a ponte. Então, próximo às pontes, que essa água vai infiltrar e correr no sentido longitudinal, próximo à ponte ali, eu tenho que colocar um dreno transversal. A água escoa no sentido transversal, lá na base, no sentido diagonal e no sentido longitudinal. E aí eu tenho que colocar, então, um dreno de pavimento transversal aqui e lá. Sangrias, o dreno de pavimento em sangria, são projetos, locais de projetos de restauração. Então, onde você tem fazendo a restauração do pavimento, você tem que analisar o problema no pavimento e a necessidade, então, da sangria. A manutenção de dreno profundo e dreno de pavimento. Como fazer o serviço de conservação e manutenção dos drenos? Pessoal, o dreno está enterrado. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer o que eu tenho que fazer é a limpeza do terminal. Então, assim, preventivamente, a única coisa que eu posso fazer e tenho que fazer é a limpeza do terminal do dreno. Isso eu tenho que fazer. Mas e ao longo do dreno, o que eu posso fazer? Né? Tem um corte com 300 metros de comprimento, o que eu posso fazer ali? Colocar, por exemplo, tem um 300 metros de comprimento. E se eu colocar um posto de visita, né, que é um posto de visita? Uma caixa para poder fazer inspeção. Então, esse posto de visita, eu vou colocar, essa caixa de inspeção, eu vou colocar a cada 50 metros. Tem um projeto tipo de um determinado lugar que indica, né, fazer essas caixas, esses postos de visita, para fins da conservação e manutenção do dreno profundo longitudinal. Mas aí eu pergunto, qual o sentido disso? O objetivo eu sei, mas o que você pode fazer em termos de conservação e manutenção no caso do dreno? Nada. Tem o dreno ali, a única coisa que eu posso ver é que tem um tubo ali, mais nada. Não tem como fazer nada. Tá? Então, não adianta, não tem o que fazer. Não tem o que fazer assim, preventivamente. O que eu aprendi com o pessoal da conserva nossa lá em Maimirim, eram os encarregados nossos, que eram excelentes, eles me ensinaram o seguinte, olha, a gente trafega nos trechos,
as nossas turmas de conserva, pelo menos uma vez por semana ele está passando o trecho. Isso é no mínimo. Eram 5 equipes de conservação e era mais ou menos 130 quilômetros para cada equipe. Então, eles estavam trabalhando num trecho, o encarregado está rodando outros trechos. Tá? Então, no mínimo, uma vez por semana, o pessoal está passando, o pessoal nosso da conserva está passando nos trechos. Aí eu observando. Aí tem um determinado local no corte lá que começou a aparecer sinal de aparecer buraco. Ele para e olha para o corte. Algum sinal de excesso de umidade ou de presença de água? Se tiver, nós vamos abrir aquele ponto lá, aquele local. Antes que aquilo vire um buraco enorme, nós vamos abrir, levar a reta-escavadeira lá, o mesmo manual, abrir aquele local para ver se é um problema de, naquele ponto lá, restabelecer o dreno. E muitas das vezes é o deslocamento do tubo, é o entupimento do tubo. E a gente resolve o problema. Tá? Mas é o que dá para fazer. Preventivamente é a limpeza do dreno. E no trabalho do dia a dia, observar algum problema no pavimento, né, que possa estar relacionado com a presença de água ali por um mau funcionamento do dreno. Essa foto é apenas para mostrar os cuidados que a gente tem que ter na execução, né? Olha só, o dreno, a água não, o dreno não tem, o terminal do dreno não tem terrado, né? A água chega ali e não sai. O terminal do dreno é onde sai com a água do dreno profundo. Então eu tenho um dreno profundo aqui, bem executado, com brita, manta, um espetáculo, tudo funcionando direitinho. Aí na hora que chega no terminal lá, a água não sai do terminal. Não tem como sair. Então são cuidados que tem que ter na construção. Tá, aí foi construído esse trecho então passou para a residência do DR, do DENIT, então nós agora DR vamos conservar o trecho. Ok. A turma de conserva vai lá, viu isso aí, gente? Não espera nada não, viu? Essa coisa está errada, né? Abre isso. Se não tem, abre manual, mesmo que seja manual. Se não tem reta escavadeira, abre manual, mas não deixe, senão porque vai comprometer o dreno, que vai comprometer a função do dreno e, consequentemente, comprometendo a vida útil do pavimento. Não pode, em hipótese alguma, deixar isso. Não adianta fazer o dreno, né? Executar o dreno, projetar o dreno de forma correta, implantar o dreno de forma correta, se você não faz a manutenção, não faz o serviço de limpeza, de conservação e limpeza. E aí nós temos aí o terminal de dreno, de pavimento, totalmente entupido, ele está obstruído, a água não sai. E aí, com certeza, né, vai comprometer a vida útil do pavimento. O serviço de conservação, ele é importantíssimo, né, para garantir aí a vida útil estimada para o pavimento e para a própria rodovia.